Boa tarde! Tudo bem, gente? Já tava com saudade de vocês, de poder vê-los pessoalmente, né? Porque eu tava colocando, né, sempre páginas dos livros, mas é porque a gente tava num assunto muito extenso, muito grande pra tia colocar só a fala, tinha que ter a página do livro pra... Desculpa, gente, o celular caiu. Pra poder facilitar. Então, vamos lá. Hoje, página 90 e 91, nós vamos finalizar... Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Nós vamos finalizar o que nós já vimos sobre a estrutura de um texto. Tia, o que eu tenho que fazer para escrever um texto? Eu tenho que ter a introdução lá no começo. Repete comigo, introdução. Depois eu tenho que ter desenvolvimento. Repete comigo, desenvolvimento. É o meio da história, muito bem. E por último, o fim, né? O final, a conclusão do meu texto. Isso, gente, é uma coisa que vocês vão aprender para a vida inteira, tá? Toda a vida de vocês, em tudo aquilo que vocês vierem a fazer, tudo aquilo que vocês forem estudar ainda nos próximos anos, até vocês ficarem grandes, vocês vão ter que levar isso no coração de vocês. Vocês vão lembrar que eu sempre ensinei isso pra vocês. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pra gente desenvolver o nosso texto, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente já vai pra parte final da história. A gente vai descobrir o que aconteceu com a Branca de Neve depois que ela comeu a maçã envenenada, foi enfeitiçada e ficou como morta no caixão de vidro. A gente vai descobrir agora o que aconteceu depois. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Bastou ver Branca de Neve para se apaixonar. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Eles ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, íngreme é o quê? Alto, né? Inclinado. Um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão fez com que o pedaço da maçã envenenada caísse. Assim, a donzela se reanimou. Então, vamos lá. Com o caixão nas costas. Me perdi aqui na leitura, gente. Peraí. Ah, sim. Aí ela diz, o que aconteceu? Onde estou? E aí os príncipes e os anões explicaram a situação, contaram o que tinha acontecido. E aí o príncipe ficou assim, apaixonado por ela. Foi aquele amor à primeira vista. Ele declarou-se para Branca de Neve, pediu ela em casamento. Ela aceitou, eles foram para o palácio e lá aconteceu a festa. E aí vários convites foram distribuídos, né, pelo reino. Os convidados todos receberam e um dos convidados era a madrasta, a rainha. Mas ela não sabia que a noiva era quem? Branca de Neve. Ela achou que o príncipe ia casar com uma menina qualquer, mas não sabia quem era. Depois ela descobriu que a noiva era a Branca de Neve, sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente, muito arrumada, muito bonita, pôs muitas joias e antes de sair, interrogou o espelho. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho disse, no seu reino a mais bela é você, mas Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. Ficou desesperada quando viu. O coração explodiu e o corpo estourou. Tamanha era sua ira. Mas os festejos não cessaram um só instante. E os anões, convidados de honra, comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites. Depois retornaram para sua casinha em Mina, no coração da mata. Então, assim, esse é o final da história.
Nós vimos na nossa aula da semana passada o começo, como que a história ia se desenvolvendo. Ontem nós vimos o desenvolvimento, o decorrer da história, os fatos que iam acontecendo. E aí hoje a gente concluiu a história. Vimos que a história tem essas três informações importantes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, agora os exercícios. Você percebeu que Branca de Neve supera 2 desafios? Vocês conseguiram identificar isso? A gente pode ver que no desenvolvimento da história é comum ter 1, 2, às vezes até 3 desafios para o personagem enfrentar. O herói da história, ou a heroína, que é o personagem principal, é o protagonista, quem a gente chama de protagonista, ele geralmente tem algo para resolver. Nem sempre isso acontece, não é uma regra obrigatória, mas acontece com frequência, ok? Em geral, o último desafio da história, quando acontece de ter mais de um, o último é aquele mais importante, é o mais impactante, que foi, no caso, o envenenamento da Branca de Neve. Letra A. Quem a ajuda? Quem ajudou a Branca de Neve, além dos anões? Tudo bem que os anões ajudaram, mas foi só os anões? Foram só os anões que ajudaram? Não. O príncipe encantado também ajuda. O príncipe encantado também teve uma importância aí. Afinal de contas, foi ele que viu e ficou apaixonado por ela e quis resolver a situação dela. Então, primeiramente foi o príncipe, depois os anões, ok? O final dessa história é feliz pra Branca de Neve? Pra madrasta não, a madrasta morreu. Mas aí a gente não tá nem aí pra madrasta, porque ela que fez ruindade, né? Ela que fez a maldade. Agora, a Branca de Neve não. Pra Branca de Neve foi sim um final feliz. Foi um final importante, né? Você conhece outras versões dessa história? Que diferença você observou? A história da Branca de Neve, ela é mundialmente conhecida, como nós já vimos, e tem, sim, versões diferentes, com o mesmo contexto. Uma menina branquinha, do cabelo bem preto, envenenada por uma maçã. Só que tem lugares que tem pessoas que contam a história de que a bruxa era a madrasta. Tem pessoas que já contam que não, que tinha a madrasta e tinha a bruxa, eram pessoas diferentes. Já tem pessoas que não, que dizem que a madrasta não era bem uma madrasta, mas era alguém que morava no reino, era uma bruxa. Enfim, existem sim versões diferentes. Se você conhece versões diferentes dessa história, você vai dizer qual foi a diferença que você percebeu. Tia, não tem linha, realmente, não tem linha. Então você vai escrever com a letrinha bem pequenininha aí num cantinho, ou se você quiser, você pode colocar no caderno a resposta, tá? Página 91, finalmente! Outras características da sequência narrativa. Se você fosse escrever a história da sua vida, poderia dizer a data e a hora do seu nascimento, certo? Certo, eu nasci no dia tal, do ano tal hora, enfim. Já nos contos de fada, a gente não consegue saber isso. Por quê? Porque na época em que os contos de fadas começaram a ser contados, como eles foram contados de geração para geração, nem sempre eles tinham uma data fixa, aconteceu tal dia, porque eram histórias de boca, histórias que as pessoas contavam para as outras. Então, não necessariamente eram histórias, como eu posso dizer, tô pensando aqui na palavra. Não necessariamente é uma história com um registro do dia que nasceu, o personagem nasceu, a hora que o personagem nasceu, entendeu? Que expressões geralmente iniciam os contos de fada? Geralmente, os contos de fada começam como? Um dia, era uma vez, há muito tempo, certa vez, em um reino distante. Mas geralmente ela começa com era uma vez mesmo, né? Mas a gente sabe que tem outras expressões também, que se você colocar, eu vou aceitar do mesmo jeito. Você deve ter percebido que o tempo na sua vida é facilmente marcado. Nos contos de fadas temos um tempo imaginário, ou seja, não conseguimos determinar quando a história aconteceu.
Em boa parte da sua vida, você está em casa ou na escola, né? Geralmente na parte da manhã você está em casa, à tarde você está na escola. Por isso é provável que fatos interessantes aconteçam com você nesses lugares, ou em casa ou na escola. Nos contos de fadas, quais são os lugares que geralmente ocorre a história? Geralmente as histórias dos contos de fada acontecem onde? Palácios, reinos, florestas, matas, né? Todo esse contexto, esse ambiente que é desses personagens, ok? 4. Pensando nas histórias que você conhece, leia as expressões e as palavras. Fada madrinha, varinha de condão, príncipe encantado, feitiço e bruxa. Aqui esses elementos são relacionados. Eles todos se relacionam a quê? A magia. Todos eles se relacionam à magia. Quais deles ajudam o herói? Né? O herói é o personagem principal. Quem é que desses aí, fada madrinha, varinha de condão, príncipe encantado, feitiço e bruxa, que sempre ajuda Perdão, gente, me perdi. Que sempre ajuda o personagem principal, na maioria das histórias. Igual na história da Cinderela, né? Que transformou a abóbora em carruagem. Quem? A fada madrinha. Muito bem. A fada madrinha. Geralmente a fada madrinha, a varinha de condão, o príncipe encantado que sempre salva a princesa. Em alguns casos, o feitiço, né? Alguns casos. E quais atrapalham? Aí sim, na maioria é o feitiço e a bruxa. Gente, fácil. Página 90 e 91. Só isso. Pouquinha coisa. Façam aí com atenção, tá bom? E amanhã a gente se vê com outro deverzinho tranquilão que eu vou passar pra vocês. Beijão, gente.